As doenças da próstata, representadas principalmente pelo crescimento benigno e pelo câncer, apresentam elevada prevalência na população masculina, atingindo homens após os 40 anos de idade. De acordo com o último censo do IBGE, existem atualmente no Brasil mais de 14 milhões de homens com mais de 50 anos de idade, o que indica que cerca de 8,5 milhões deles apresentam crescimento benigno, e mais de 2 milhões já são portadores e irão desenvolver o câncer de próstata se acompanhados até o final da vida. Com números tão relevantes, definitivamente é assunto que precisa ser discutido. Por isso, convidamos o Dr. Alberto Azobel, urologista e coordenador do Instituto da Próstata do Hospital Moriá. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast da série O Hospital. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo. Olá, Renata. Obrigado pela oportunidade de dividir informações aí com você e com o público. Doutor, realmente é um assunto extremamente relevante, né? E espero que sirva de alerta e incentivo para os homens se cuidarem mais. Doutor, para a gente começar, queria que o senhor explicasse para nós o que é hiperplasia da próstata. Renata, a hiperplasia da próstata é um processo proliferativo benigno que acomete a próstata por volta dos 40 anos de idade. Em alguns homens isso pode iniciar um pouco antes e é, como regra geral, um processo proliferativo e de caráter benigno, que ao longo da vida se estabelece ao longo da vida do homem. Como o nome já diz, é um processo benigno que não tem riscos de malignização, não pode se transformar num câncer, e a importância dela está em outro aspecto, que é o fato de que cerca de metade dos homens que apresentam esse processo, que se manifesta através de um aumento da glândula, vão passar a urinar com incômodos de moderada a grave intensidade. E isso vai tolher aí a qualidade de vida desses homens. Você já falou que essa hiperplasia é a partir dos 40 anos, né? A gente pode dizer também que o câncer, ele começa a se manifestar mais ou menos nessa mesma faixa etária? Sim, essas duas doenças, elas têm essa coincidência aí, epidemiológicas, começam a aparecer com incidência maior a partir dessa idade, e essa incidência aumenta à medida que o homem envelhece. Apesar de não haver nenhum vínculo biológico entre uma e outra, como eu falei anteriormente, quem tem hiperplasia não tem mais riscos de ter câncer e vice-versa, elas podem coincidir muitas vezes e estar presentes ao mesmo tempo, mas elas não conversam biologicamente. E doutor, quais são assim, os principais fatores de risco que a pessoa pode ter, que pode levar a desenvolver esse câncer de próstata? Olha, o câncer de próstata tem uma importância maior em virtude da gravidade que ele pode alcançar, e os únicos fatores de risco bem determinados, além do próprio envelhecimento que confere esse risco aumentado, seriam um histórico familiar positivo, principalmente de um pai ou de um irmão, e o fato do paciente ser afrodescendente, por razões ainda que a biologia desconhece. Os pacientes afrodescendentes têm uma prevalência um pouco maior, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. E para se detectar o câncer, assim, como é que é o processo? Quais os exames que são mais indicados? Esse é um ponto importante porque o câncer, nos seus estágios iniciais, portanto, dentro da janela de cura, ele é completamente assintomático. Ele surge com um pequeno carocinho, em geral na zona periférica da próstata, portanto, não está próximo de nenhuma estrutura importante e não dá sintomas. Então, para que o diagnóstico seja feito no momento adequado, é necessário a iniciativa do paciente. Ele não pode esperar sentir nada, ele tem que ir ativamente ao urologista se avaliar. E existe um binômio que é o exame de toque e a medida do PSA no sangue. Através dessas duas ferramentas, a gente começa uma avaliação básica, a partir da qual pode haver ou não um desdobramento de acordo com as alterações que esses exames apresentarem. Então é importante procurar o médico sem ter sintomas. Mas o câncer, ele manifesta sintomas? Ele pode manifestar, mas em fases mais avançadas. Os pacientes podem sentir dificuldades urinárias, dor na região pélvica, sangramento na urina. Em casos ainda mais avançados, dores ósseas e
até anemia, que reflete um quadro mais sistêmico de uma doença muito avançada. E doutor, depois que esse paciente passou pela consulta, fez os exames e foi diagnosticado o câncer, né? Qual é o próximo passo? Qual é o tratamento? Diante de um diagnóstico de câncer, quando o indivíduo tem a infelicidade de encontrar esse diagnóstico, o primeiro passo é a gente determinar a extensão do problema. E para isso a gente lança a mão de outros exames que escaneiam o corpo dos pés à cabeça e tentam confirmar se se trata de um estágio inicial, se é um estágio intermediário ou um estágio avançado, porque o tratamento vai depender de como que a doença se encontra, né? Quando o estágio é localizado, e essa é a melhor fase de se encontrar, existem dois caminhos que podem virtualmente curar o paciente. Ou uma cirurgia para remoção de toda a próstata, não existem cirurgias parciais para tratar câncer, isso é um conceito importante, ou a aplicação de radioterapia na próstata. Esses dois métodos podem, como eu falei, potencialmente curar a doença, e o urologista deve explicar para o paciente os prós e contras de seguir esses caminhos. Então, doutor, se o paciente é um paciente que se cuida e descobre a doença logo no começo, então a chance de cura é alta? A chance de cura é muito alta, pode atingir nesses estágios iniciais que eu me referi até 90% de cura, que em se tratando de uma doença de caráter maligno são números altíssimos, né? Fazendo um paralelo com outros tumores malignos como pulmão ou pâncreas, muitas vezes só se alcança um percentual de 40% a 50% de cura, e próstata pode atingir até 90%. Só para a gente recapitular o passo a passo. Então, a partir dos 40 anos, o senhor recomenda que vá ao consultório para começar a fazer esses exames já preventivos, para descobrir se tem alguma coisa ou não? Isso, a rigor, quando há um histórico familiar sim, quando não, isso pode ser atrasado um pouco para os 45 anos, e a partir daí as avaliações seguem de acordo com os antecedentes do paciente. Se ele for um afrodescendente ou tiver um histórico familiar, ele deve repetir isso anualmente, e se ele não tiver esses fatores de risco e tiver exames muito, muito normais, em níveis muito baixos, ele pode eventualmente até fazer uma avaliação a cada 2 ou 3 anos. Essa é a orientação mais aceita atualmente. E doutor, eu gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente sobre o seu trabalho no Instituto da Próstata do Hospital Moriá. Olha, o Instituto da Próstata do Hospital Moriá, eu julgo ser um dos mais modernos institutos de urologia do estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil. O hospital fez um investimento muito grande em tecnologia, então hoje, virtualmente, a gente dispõe de tudo que é mais moderno e atual para o tratamento das doenças da próstata. Tratamentos com base em terapias de laser, de última geração, de robótica, de ondas de ultrassom focal de alta intensidade. O Instituto também faz biópsias por via perineal, que é um acesso à próstata menos perigoso em termos de complicações infecciosas, além de contar com um corpo clínico muito rico em termos de formação, inclusive formação acadêmica e internacional. Então, hoje é um grande prazer trabalhar no Hospital Moriá, no Instituto da Próstata do Hospital Moriá, por contar com essas facilidades e, além disso, um corpo de enfermagem e uma estrutura física muito adequada, um corpo de enfermagem muito humanizado e uma estrutura física muito adequada para o exercício da medicina. E, doutor Alberto, eu queria também que o senhor contasse para a gente com relação ao Novembro Azul. O senhor, como urologista, sente uma diferença? Tem um aumento pela procura nessa época do ano, com as campanhas? Sim, Renata, as campanhas são válidas. A gente sente, na prática, claramente um aumento da demanda por parte dos pacientes. É uma forma de lembrar, né? Que os pacientes têm que se cuidar, porque, como eu falei, são processos assintomáticos e a gente, na rotina atribulada do dia a dia, muitas vezes vai deixando a saúde para segundo plano, e quando chega no mês de novembro, com o apoio de vocês, da imprensa, e de todo o apelo que essa campanha, que é uma campanha, diga-se de passagem, internacional, que já existe há quase 10 anos, os pacientes lembram-se de se cuidar e acabam nos procurando com a frequência maior, e o reflexo disso é
um cuidado maior com a saúde. A saúde do homem, de modo geral. A gente fala muito em câncer de próstata nesse mês, mas o movimento Novembro Azul, na verdade, é voltado para a saúde do homem e envolve questões de disfunção sexual, de infertilidade, de tratamento de tumores de bexiga, de rim, enfim, outros aspectos que são menos comuns, mas não menos importantes. E, doutor, o senhor citou agora outras doenças que podem cometer o homem, né? A gente pode dizer que o câncer de próstata é a que mais prevalece? E qual seria a segunda que o senhor é mais recorrente, assim? Olha, em termos de prevalência, o crescimento benigno ele é mais comum porque virtualmente todo homem ele vai ser acometido em algum aspecto. Nem todo vai chegar, obviamente, à necessidade de uma cirurgia ou de tratamento, mas a próstata vai crescer virtualmente em todos nós e isso vai necessitar minimamente de uma avaliação. Entre as doenças malignas, o câncer de próstata é o primeiro, inclusive considerando todas as neoplasias do homem, depois que vem pulmão, intestino. A segunda neoplasia urológica seria câncer de bexiga. Eu acho que hoje ela está em sexto ou sétimo lugar em algumas estatísticas no contexto geral e seria a segunda neoplasia urológica. E a terceira, o câncer de rim. Vale destacar que os cânceres de bexiga, particularmente, podem ter um caráter muito mais agressivo e letal que o próprio câncer de próstata. Em números absolutos, comprometem menos vidas porque a incidência é menor, mas em números relativos, a mortalidade do câncer de bexiga é maior do que a do câncer de próstata. Por isso que, nesse contexto do Novembro Azul, a gente deve olhar o paciente como um todo. Nesse caso do câncer de bexiga e de rim também, o tabagismo aí já ganha um destaque de protagonista aí como fator de risco, que não tem tanto impacto na próstata, mas na bexiga e no rim sim. E, enfim, cada tumor tem suas peculiaridades e a gente, olhando o paciente como um todo, consegue deixar os homens seguros aí. E, doutor, eu queria que o senhor, como médico e como homem também, deixasse um recado importante para os homens que estão nos ouvindo, para se cuidarem, para fazer os exames preventivos. Então, acho que lembrar que o nosso maior bem é a nossa saúde, né? Sem ela, a gente não consegue trabalhar, exercer nossas atividades profissionais, usufruir de nossa vida pessoal, de nossa família. Então, se a gente preza por nossa saúde, por nossa vida, a gente está se colocando em primeiro plano e está ajudando a estender nossa existência para poder viver de forma saudável. Então, eu queria deixar esse apelo para que todos se cuidem. Se quiserem utilizar o Novembro Azul para aproveitar e fazer esse check-up, façam no mês de novembro, senão qualquer hora é hora, e não tenham vergonha, acima de tudo, de irem ao urologista, porque o preço dessa vergonha pode sair caro. Doutor Alberto, muito obrigada, o papo foi muito bom, esclarecedor, com dicas importantes, incentivo também para os homens que estão nos ouvindo. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Renata, e me coloco sempre à disposição em nome do Instituto da Próstata do Hospital Moriá, para estar esclarecendo aí as dúvidas de saúde do homem para toda a população. Muito obrigada, doutor. Hoje nós conversamos com o Dr. Alberto Azobel, urologista e coordenador do Instituto da Próstata do Hospital Moriá. Aproveito também para convidar você que está nos ouvindo a seguir as redes sociais da série, @ohospital, e também acessar o site r7.com/ohospital. Muito obrigado pela companhia e até o próximo podcast.